Vamos começar o vestidinho. Então, eu inicio com 31 correntinhas. Vou pular a primeira correntinha. Vou usar aquela linha lá de trás. Não uso as linhas da frente. Viro, eu uso a linha de trás e vou fazer 30 pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada correntinha. Veja que eu viro as minhas correntinhas para pegar a alcinha lá de trás. Cheguei ao final da minha carreira. Agora eu viro, daquela forma que eu faço. Se você preferir, faça uma correntinha. Eu vou voltar essa carreira. Vou fazer 3 pontos baixos em sequência. E agora vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento 12 vezes, até sobrar 3 pontos baixos no final. Basta fazer um ponto e um aumento. Chega ao final da carreira, eu tenho 3 pontos, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho. Então, no final, eu tenho 3 pontos baixos. Viro a carreira número 3. Já faço o meu primeiro ponto, no próximo, outro ponto, e agora eu vou manter todos os pontos que eu tenho de base. Eu tenho um total de 42 pontos. Eu vou fazer um ponto para cada ponto. Carreira número 4. Vou virar. Agora eu vou pegar só a alcinha de cima. Então, a carreira número 4 nós vamos trabalhar em BLO. Vamos fazer os 3 pontinhos da borda. Então, eu vou pegar a alcinha lá de trás. Vou fazer os 3 pontinhos. Agora eu vou fazer novamente a sequência de um ponto e um aumento. Dessa vez eu vou repetir essa sequência por 18 vezes. Então, basta fazer um ponto e um aumento. Quinta carreira. Vou virar, trabalhar também em BLO e vou fazer um ponto para cada pontinho que eu tenho de base. Eu tenho sempre os meus 3 pontos de borda, mas nessa carreira eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou manter os 60 pontos que eu tenho. Sexta carreira, continuo trabalhando em BLO. Vou fazer os meus 3 pontos de borda. E agora eu vou fazer novamente um ponto e um aumento. Vou repetir essa sequência 27 vezes. Então, basta fazer um ponto e um aumento até faltarem os 3 pontos de borda do final. Viro a peça. Agora eu já vou trabalhar os pontos normais. Não vou mais trabalhar em BLO. E vou fazer uma sequência de 14 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a abertura dos braços. Então, eu vou fazer 14 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Vou fazer uma correntinha e vou pular 16 pontos de base. Então, eu conto 16 pontinhos e no 17º eu coloco a agulha e faço o meu ponto baixo. Pronto. Aqui já está a entrada do braço. Agora eu vou fazer uma sequência de 27 pontos.
basta fazer 27 pontos baixos. Vou fazer o outro braço, faço uma correntinha, pulo os 16 pontos de base, e no 17º eu vou fazer o meu pontinho. Pronto. Já tá o outro braço. E agora eu vou fazer os 14 pontos. Carreira número 8. Eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer esses primeiros 14 pontos que eu tenho até a cava. Basta fazer um ponto para cada ponto de base. E chegando na minha cava, chegando na cava, esse é o pontinho antes da correntinha, eu vou fazer o ponto baixo, vou fazer uma tensão maior aqui e vou pular essa correntinha. Então, eu não faço ponto na correntinha. Eu vou fazer só ponto baixo no ponto seguinte. E vou fazer a mesma coisa na próxima correntinha. Nona carreira. Agora eu vou subir por 13 carreiras, 55 pontos. Então, da nona à 21ª carreira, eu vou manter os 55 pontos que eu tenho de base. Subi minhas 13 carreiras, agora eu vou para a carreira 22. Aqui eu vou manter os 3 pontos da borda. E agora vou fazer aumentos em todos os pontos. Então, basta fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, por 49 vezes. Chegando no final, eu tenho aqueles 3 pontinhos de borda. Sempre tem que respeitar esses 3 pontos de borda, que é onde colocaremos os botões. Carreira 23. Agora eu vou virar minha peça, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Faço isso para dar altura de um ponto alto. Então, eu laço e faço ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, eu vou fazer ponto alto para todos os pontos de base. E vou subir agora 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a 23ª à 29ª carreira, vou fazer ponto sobre ponto, mas agora com pontos altos. Agora eu vou fechar a parte de baixo do vestido, para ele não ficar inteiro aberto. Então, para isso, eu vou juntar o vestido dessa forma. Agora eu vou fazer os pontos juntos. São 3 pontos que eu vou fazer com as 2 carreirinhas. Então, basta unir a peça, fazer uma, ainda em pontos altos. Eu subo meu ponto alto com um ponto baixo e uma correntinha. Então, 3 pontos altos, pegando os 2 lados. E sigo a peça da mesma forma, fazendo ponto sobre ponto. Cheguei ao final da 30ª carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou virar a minha peça, eu vou continuar trabalhando elas dos 2 lados, para que eu não perca a marcação, o desenho que a peça formou. Então, eu só viro da mesma forma que eu estou acostumado, faço o ponto baixo e a correntinha para dar a altura do meu ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base.
E a carreira 32 eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar a peça e fazer do outro lado para manter o padrão. E fazer um ponto alto para cada ponto de base. Já na carreira 33, eu também vou fazer um ponto para cada ponto de base, porém pegando em BLO, para a gente fazer um detalhe no vestido mais tarde. Tive problemas técnicos com a gravação, eu já fiz a carreira 34. Então, ela é uma carreira feita em FLO, que é apenas na alcinha da frente, que eu faço um ponto e um aumento na carreira inteira. Então, é só fazer um ponto e um aumento por toda a carreira. Agora eu vou fazer o detalhe da carreira 33, que nós pegamos em BLO, apenas na alcinha de trás, com a linha mais clara, ou a cor que você escolheu. Eu vou só colocar a linha, prender a pontinha e fazer uma correntinha. Agora, na próxima alcinha, eu vou virar a peça, que eu prefiro trabalhar ela desse lado. Então, na próxima alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, faço uma correntinha, novamente um ponto baixíssimo na alcinha, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E eu vou repetir isso por todas as alcinhas da carreira inteira. Fica um detalhe bem delicado e é bem fácil de fazer. Assim, tem que prestar atenção para pegar a alcinha certinha. Eu vou fazer a mesma coisa nas minhas mangas. É só fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Da mesma forma que estamos fazendo aqui. É apenas um detalhe. Bom, já finalizei. Agora eu vou arrematar. Vou com a agulha de tapeceiro. Para arrematar, eu vou lá para o outro lado, no meu primeiro pontinho, passo pela alcinha e volto no meu último ponto. É bem parecido com os arremates que a gente já tem feito. Então, é só fazer uma falsa correntinha. Agora eu vou colocar as linhas lá para trás. Coloco os dois lados. A linha está perdendo a torção. Mas não tem muito problema, porque a gente já terminou. Não vou passar as duas no mesmo ponto, tá? Lá atrás nós vamos fazer um nozinho. Aqui não tem muita alternativa. Eu não tenho muito como esconder essa linha sem que apareça. Então, eu vou fazer o nozinho e esconder as pontinhas. Vou levar ela só um pouquinho, para não ficar tão grosseiro. Passar por baixo do ponto. Mas não, aqui não adianta. Vai aparecer. Então, eu vou fazer um nozinho e vou esconder um pouquinho essa linha passando por baixo dos pontos. Agora eu vou voltar na minha carreira 34, onde eu trabalhei em FLO. Eu vou trabalhar na alcinha de trás. Então, eu dou uma laçada na minha agulha e mais uma meia laçada. Eu vou trabalhar em pontos altos. Eu já coloco um ponto alto. Laço a agulha, tiro dois, tiro dois. No mesmo lugar, a gente faz mais um ponto alto, tendo um aumento. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto alto, no seguinte, um ponto alto. Então, tem uma sequência de 2 pontos altos. E no próximo, novamente, um aumento. Então, eu vou seguir essa sequência de 2 pontos e um aumento por toda essa carreira. Final da carreira, eu
fiz por toda a carreira, no final vão sobrar 3 pontos, mas não tem problema. A gente pode fazer os 3 pontos que não vai danificar a peça. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a minha carreira. Vou ajustar o pontinho inicial. Depois a gente esconde esse fio. Agora eu vou para a carreira 34. Vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Cuidado para pegar todas as linhas. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Agora nós faremos o sapatinho da boneca. O sapatinho é igual ao pezinho. São as mesmas carreiras, a mesma quantidade de pontos. A única diferença é que na sexta carreira eu trabalho em BLO e daí subo mais 5 carreiras de repetição. Então são 6 carreiras com os 40 pontos. Na carreira número 12, então eu começo com uma sequência de 10 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora eu vou trabalhar em pontos altos. Vou fazer meio ponto alto, laço, puxo novamente só a metade e agora eu fecho os 2 pontos juntos. Então eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Aí faço um ponto alto. Novamente uma diminuição em ponto alto. Faço meio ponto, fecho os 2 juntos. Um ponto alto. Novamente, uma diminuição em ponto alto. Novamente, uma diminuição em ponto alto. Meio ponto e fecho os 2 juntos. Agora, um ponto alto. Novamente, uma diminuição em ponto alto. Um ponto alto. Uma diminuição em ponto alto. Novamente, um ponto alto e uma diminuição em ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos. Vou manter bem a atenção para não ficar buraco. Carreira 13, vou fazer meu ponto, colocar o meu marcador e vou fazer a sequência de 10 pontos baixos. 6, 7, 8, 9 e 10. Agora eu vou fazer uma sequência de 6 diminuições. Então, todos os pontos altos que eu tenho na carreira de base, eu vou fazer diminuições. 4, 5 e 6. E vou fechar a carreira com os 11 pontos baixos. Vou fazer um ponto para cada ponto de base. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Vinha na agulha do tapeceiro, pulo o próximo, vou no seguinte. Pulo um ponto, vou no seguinte. Volto no ponto onde eu estava.
passo pelas duas linhas, ajeito o meu pontinho e pronto. Agora é só eu esconder por alguns pontinhos, passo a linha por dentro dos pontos, passo por vários pontos, não passo só por 2, 3 pontinhos, tem que passar por vários, para a linha não soltar. Se você estiver acostumado a passar cola, fazer nozinho, faz do jeito que você preferir. O meu ponto é um pouco apertado, é difícil passar a linha, passar a agulha. Mas isso é bom, porque segura o ponto. Essa linha não sai. Prontinho. Agora vamos fazer o lacinho. Pego a minha linha, a linha mais clarinha. Vou dar um nó nos meus dedos para fazer um anel mágico. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Laço. Vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço as 2 correntinhas. Dentro do anel, eu coloco um ponto baixíssimo. E agora eu vou repetir. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E 2 correntinhas. Agora eu já corto a linha. Com um pouquinho de sobra para costura. Com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate. Vou puxar a minha linha inicial para fechar o anel mágico. Coloco a agulha por dentro do anel. E volto lá dentro da minha correntinha. Então, eu coloco a agulha por dentro, ajeito todo mundo, puxo, fecho bem o meu anel mágico. Agora eu vou pegar a minha linha do final e vou passar 2 ou 3 vezes, só para fazer um acabamento. Então, eu fiz esse lacinho 2 vezes para o sapatinho e 1 vez para o cabelinho. Agora eu passo por trás e vou colocar no meu sapatinho. Vou centralizar no sapatinho. Vou ver aqui onde eu prendi no primeiro. Foi na última carreira. Foi aqui, na carreira de ponto alto. Vou ver bem onde é que é o centro. Coloco só nessa carreirinha, onde estão os 2 pontos fechados juntos. Agora eu passo lá por trás novamente. E vou colocar essa linha lá para trás. Pego a outra ponta, também vou colocar lá para trás. Mas não vou colocar no mesmo buraco, porque eu vou dar um nozinho. Vou colocar no buraco do ladinho.
Agora eu vou dar um nozinho, eu passo 2 vezes por dentro do lacinho, fecho bem, aqui já não solta mais. Então, eu dou um segundo nó, aí corto o rente, ele fica esse nozinho. Fica aparente, não tem muito o que fazer. Agora eu corto bem pertinho e pronto. Os 2 sapatinhos estão com charme. O vestidinho está finalizado, ele fica dessa forma, com as manguinhas e o frufru na ponta. Vou colocar na bonequinha. Eu já coloquei os botões também. Como eu falei, eu coloquei botões de pressão. Aqui a manguinha. Tá passando com folga, tá bem certinho o vestido. Eu coloquei 3 botões, para ele ficar bem fechadinho. Se você for colocar botões de pressão, você coloca primeiro o de cima, depois o de baixo e depois o do meio. Aí você dobra assim, o de cima e o de baixo juntos, para colocar o do meio bem centralizado. E tem que testar, tá? Depois de você colocar, tem que abrir e fechar várias vezes, porque às vezes o botão de pressão vem com defeito e ele arrebenta na hora de abrir. Então, está aqui a nossa boneca. Ela nem cabe na tela. Está aqui a nossa Bernadette finalizada. Estão os sapatinhos, eles saem, a roupinha. Eu gosto de menininhas com calcinha, por isso que eu coloco esses detalhes. Nosso lindo vestidinho, a nossa boneca toda articulada. Se você for fazer outro vestido, tem que tomar cuidado com as mangas, na verdade com a peça inteira, para que ela continue articulada. Os nossos cachinhos. Ficou. Esse cabelinho dela ficou um charme. Ajeitar esses cachinhos. Bom, eu passei todas as informações da boneca, o material usado, quantidade, o tamanho dela, peso, tudo no vídeo da apresentação. Então, se você não viu o vídeo da apresentação, vai lá e dá uma olhada. Eu passo todas as informações lá. A Bernadette está lá atrás, só esperando ela para brincar. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!